Vamos estudar agora a característica da interdependência. Lembrando que estamos estudando aqui em conjunto as características da indivisibilidade, interdependência e complementaridade, porque elas são muito próximas e elas partem de uma ideia central de que os direitos humanos compõem um todo, compõem um conjunto que é uno, que é indivisível. Na aula passada, nós já vimos a indivisibilidade. E agora vamos ver a interdependência. Os direitos humanos, a interdependência significa que os direitos humanos estão vinculados uns aos outros. Eles se relacionam mutuamente e se combinam para o atingimento de suas finalidades. Por exemplo, o direito à liberdade se encontra estreitamente, intimamente vinculado aos direitos que prevêem garantias aos acusados do cometimento de crimes. Portanto, a interdependência nos diz que os direitos se relacionam mutuamente, os direitos se encontram vinculados. A grande evidência, a grande consequência disso é que, para a efetivação de certos direitos, eu necessariamente tenho que ter efetivado outros, ou eu tenho que efetivá-los em conjunto. Um exemplo aqui: adianta falar em participação política de quem não tem o que comer? Se eu não garantir o mínimo existencial às pessoas de maneira geral, e o mínimo existencial é um conceito relacionado aos direitos sociais, aos direitos considerados de segunda geração ou dimensão, que demandam que o Estado faça alguma coisa, e o mínimo existencial abrange vários direitos sociais, em um mínimo mesmo, necessário para que essa pessoa tenha uma vida minimamente digna. Se o cara vive em uma situação de insegurança alimentar, isso quer dizer o quê? Ele almoçou hoje, mas ele não sabe se ele vai jantar. Às vezes ele passa o dia inteiro sem ter o que comer. Para ele comer, ele tem que mendigar, ele tem que pedir no farol dinheiro, algo nesse sentido. Esse cara vai conseguir se preocupar de fato em exercer os seus direitos políticos? Ele vai conseguir se candidatar a vereador na cidade dele? Ele vai conseguir se candidatar a presidente da República? Ele vai ter isenção para, não sei, ele vai ter condições de exercer bem o voto dele? Se ele não tem, por exemplo, educação, se ele não tem educação formal, se ele não tem escola, eu posso considerar que ele tem o entendimento necessário para compreender as razões que fazem com que ele vote no candidato A ou no candidato B. Portanto, pessoal, os direitos estão intimamente relacionados. Os direitos são interdependentes. Os direitos dependem uns dos outros, os direitos humanos. Tá? A interdependência é isso, portanto. Já a complementaridade fala para a gente que os direitos humanos se complementam reciprocamente para a tutela da dignidade humana. Portanto, os direitos humanos se somam e nunca se excluem. Isso vem dar nome a algo que a gente já vinha falando aqui. Cada um dos direitos humanos tutela uma partezinha específica ali da dignidade humana e todos eles juntos tutelam a dignidade humana toda, tá bom? E assim sendo, eu não posso fazer com que um direito exclua o outro. E aí eu tenho uma certa relação ali em cima com a indivisibilidade. Tá? A indivisibilidade, os direitos não podem se excluir porque eles são um conjunto sistêmico de normas, eles têm que se harmonizar. E aqui a complementaridade, eles não podem se excluir, continuam sem poder se excluir, mas porque aqui, se eles se excluírem, essa exclusão vai fazer com que uma certa parte ali da dignidade humana fique desguarnecida, fique sem proteção. Tá bom, pessoal? Então, indivisibilidade, interdependência e complementaridade. Conceitos bastante próximos, mas que agora você já sabe dar nome aí aos bois, né? Você sabe o que significa cada um desses três conceitos bem próximos, cada uma dessas três características ou especificidades.
inexauribilidade ou não exaustividade. Isso significa que o rol, o elenco, a lista de direitos humanos que existem não é exaustiva. Mostra-se plenamente possível que novos direitos humanos sejam somados àqueles já consagrados no plano internacional, caso se verifique a necessidade de se tutelar um aspecto da dignidade humana ainda não abrangido, esse aspecto da dignidade humana, pelos direitos atualmente previstos. E a gente tem visto bastante isso, novos direitos sendo criados relacionados à proteção da privacidade em face de inovações tecnológicas. Lá atrás, por exemplo, quando foram desenvolvidos aqueles direitos que hoje em dia são chamados de direitos de primeira geração ou dimensão, não se pensava ainda em tutelar, eventualmente, direitos relacionados à bioética, em razão da possibilidade de se clonar um ser humano, por exemplo. A partir do momento em que essa possibilidade surgiu, os estudiosos, a comunidade internacional, todo mundo, de maneira geral, começou a raciocinar sobre a conveniência de se poder clonar ou não um ser humano. E então, hoje em dia, a gente tem, por exemplo, uma quarta geração de direitos humanos e direitos fundamentais, e a gente vai ver isso, tá? Mas, dentre os direitos que são abrangidos por uma quarta geração de direitos humanos e fundamentais, nós temos ali direitos relacionados à bioética, biodireito, uma preocupação bastante atual, portanto, tá? Então, inexauribilidade, isso quer dizer que o rol de direitos que a gente tem hoje em dia, o elenco de direitos humanos que a gente tem hoje em dia, por mais completo que ele seja, se a gente somar os direitos que estão previstos em todos os tratados, ainda assim nós não vamos exaurir todas as possibilidades de direitos humanos que, porventura, se mostrem necessário de serem criados, né? E não exaustividade, que é sinônimo aqui para designar essa característica, é justamente quando um rol não exaustivo é um rol aberto, é um rol que pode ser ampliado. Tá bom? Então, inexauribilidade ou não exaustividade. Normatividade. Essa característica nos indica que os direitos humanos são normas jurídicas. E como normas jurídicas, os direitos humanos são dotados de imperatividade. Isso significa que os direitos humanos devem ser observados, devem ser cumpridos necessariamente. Os direitos humanos não são meras recomendações. E a observância de direitos humanos não é facultativa, é obrigatória. Como decorrência da normatividade, os tratados e convenções internacionais, em regra, prevêem mecanismos para compelir seus respectivos Estados-membros ao cumprimento de suas disposições. Como são regras, como são normas, como são imperativas essas normas que prevêem direitos humanos, o Estado que não cumpre direitos humanos fica sujeito a sanções. No caso brasileiro, se o Brasil deixar de cumprir normas que estão previstas na Convenção Americana sobre Direitos Humanos, ele pode se ver processado perante a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. A comissão que não tem caráter jurisdicional, não tem um caráter propriamente judicial. Só que se a comissão pode verificar ali se houve ou não mesmo uma violação de direitos humanos. Se houve essa violação, ela vai falar para o Brasil: eu quero que você faça isso, isso e isso para você corrigir essa situação aí. A comissão, ela produz relatórios, ela faz recomendações, e se o Brasil ignorar o que a comissão está falando, comissão, você não é um tribunal, eu não estou nem aí porque você está falando. Aí a comissão pode mandar o caso para a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Tá bom? Então, é só para exemplificar para vocês que os tratados internacionais normalmente prevêem mecanismos para compelir os estados e os particulares, de maneira geral, todo mundo, a observar os direitos humanos.
tá? Além disso, a violação de direitos humanos, enseja a imposição de sanções ao respectivo autor, já falei isso daqui para vocês. Eu coloquei aqui essa observação para vocês, que eu considero importante, para tirar algumas dúvidas que normalmente surgem em quem está estudando direitos humanos pela primeira vez, em quem está estudando o direito internacional dos direitos humanos pela primeira vez, que é um ramo do direito que rege, que a disciplina desse ramo do direito tem muito a ver com as relações entre estados. E existem algumas diferenças que, se a gente raciocinar com a nossa cabeça de indivíduo, de quem está dentro de um país soberano, de quem está sujeito às formas de coerção normalmente empregadas para que a gente observe as leis, as normas, a gente não entende muito bem como é que as coisas funcionam no plano internacional. Por exemplo, eu sei que uma lei é uma lei porque ela veio do Congresso Nacional, porque ela é uma lei aprovada, porque ela existe para vigorar, para disciplinar as nossas relações aqui domésticas. Eu sei que, por exemplo, uma portaria é um ato administrativo, que é uma norma, porque foi emitido pela administração pública. Então, se ele for destinado a mim, se eu figurar como destinatário dessa norma, eu vou ter que obedecer essa norma. Então, aqui no âmbito do direito interno, a gente sabe mais ou menos, ainda que a gente não seja formado em direito, a gente sabe mais ou menos quais são as chamadas fontes do direito. E no âmbito internacional? Para eu virar para um Estado que é soberano, o Estado que é soberano, virar para ele e falar assim: Estado, isso daqui é uma norma, você tem que obedecer. Para eu virar para um Estado soberano e falar para ele: você é obrigado a observar isso daqui. Essa norma tem que ser o quê? Então, eu estou falando das fontes do direito internacional público, que são as fontes que também se aplicam ao direito internacional dos direitos humanos. Esse aqui embaixo com algumas peculiaridades. Tá? Como eu falei para vocês que direitos humanos são normas, eu vou rapidamente falar com vocês a respeito das fontes para que vocês tenham o conhecimento em um nível de profundidade adequado. Tá? Em regra, pessoal, os direitos humanos, eles são previstos em tratados e convenções internacionais. Essa é a fonte do direito internacional, dos direitos humanos de maneira geral. Essa é a fonte mais segura. Eu coloquei aqui, vou chamar a atenção para vocês para um errinho só. Em regras, normas que prevêem direitos humanos são consubstanciadas em tratados e convenções internacionais. E vinculam os estados porque os estados manifestaram aceitação aos termos desses documentos. Então, o Brasil, ele é signatário de diversos tratados internacionais, Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, Convenção Americana sobre Direitos Humanos, Convenção de Belém do Pará para a proteção das mulheres, Convenção Internacional contra desaparecimentos forçados. São vários os tratados internacionais de que o Brasil é parte. E ele é parte nesses tratados porque ele quis, porque ele entende que é relevante, o Brasil entende que é relevante, se vincular a esses tratados para proteger os direitos humanos que são protegidos nesses tratados, portanto, ele se vincula a esses tratados. A partir do momento em que ele se vincula a esses tratados passam a ser normas que devem ser observadas pelo Brasil. Então, aqui, o raciocínio que a gente tem que fazer, juridicamente, são institutos muito diversos, tá? Mas o raciocínio que a gente tem que fazer é como se fosse um contrato. Tratados e convenções internacionais parecem, portanto, um contrato entre os Estados. Se eu viro para você e eu falo, olha, eu vou prestar para você serviços educacionais ao longo desse mês e você vai me pagar uma mensalidade X. Então, nós temos um combinado, é um contrato. Lá no final, lá no plano internacional, melhor dizendo, os Estados celebram tratados
E o raciocínio é mais ou menos o mesmo. Ó, vamos combinar aqui que a gente vai proteger esses direitos humanos dessa e dessa forma, e vamos combinar também que se você eventualmente não cumprir esses direitos humanos, você vai sim se sujeitar a essa sanção, a essa forma de coerção para que você volte a observar. Então, tratados e convenções internacionais são fontes bastante seguras dos quais podemos extrair os direitos humanos. Mas, para que os direitos humanos sejam normas para os estados na comunidade internacional, não necessariamente ele precisa ter assinado um tratado internacional. Tá? Existem outras fontes do direito internacional dos direitos humanos. Por exemplo, pessoal, as normas de jus cogens. As chamadas normas de jus cogens, eu ia escrever aqui por hábito, já está escrito. As chamadas normas de jus cogens, elas não estão escritas em lugar nenhum. Elas são apelidadas de normas imperativas de direito internacional. E elas são normas imperativas porque elas consubstanciam os valores mais básicos, mais importantes para a convivência entre os estados na comunidade internacional. E os direitos humanos têm sido considerados normas de jus cogens, normas imperativas de direitos humanos, porque justamente, como a gente viu, a partir da característica da essencialidade, os direitos humanos consubstanciam sim valores essenciais para os seres humanos e, por consequência, para a convivência entre os estados na comunidade internacional. Então, os estados podem ser compelidos à observância dessas normas de jus cogens, mesmo que ele não tenha assinado nenhum tratado nesse sentido. Tá certo? Ah, mas ele vai ser compelido como? Se ele não observar, então nós vamos declarar guerra. A ONU declara guerra, o Conselho de Segurança da ONU declara guerra contra esse Estado que não está observando direitos humanos. A guerra, pessoal, é uma forma. É a forma mais fácil e direta de você violar um monte de direitos humanos. É lógico que você não pode lançar mão da guerra para observar direitos humanos como regra, né? Ainda que haja situações excepcionais e que haja sim ali na disciplina do Conselho de Segurança da ONU a possibilidade de intervenções militares em determinados casos, não é o que deve surgir na nossa cabeça imediatamente quando a gente pensa em uma coação, em uma coerção, melhor dizendo, dos estados para que eles observem direitos humanos. Existem diversos mecanismos. Por exemplo, um deles, que é muito simples, mas é um mecanismo bem próprio do direito internacional dos direitos humanos, é a exposição do Estado, fazer o Estado passar vergonha na comunidade internacional. Então, o Brasil não observa direitos humanos, e aí esse Estado passa a ser exposto. Ah, mas eu não assinei nada. Não, tudo bem, mas são direitos humanos que estão previstos aí, são normas de jus cogens. Tudo bem que o Brasil não é um bom exemplo nesse caso, porque o Brasil tem assinado diversos tratados e convenções internacionais. Mas, por exemplo, um Estado que seja um pouco mais resistente à assinatura de tratados. Não é porque ele não assina tratados que ele não tem que observar direitos humanos. Não é porque ele não assina tratados que os direitos humanos deixam de ser normas para ele. Então ele pode violar direitos humanos à torta e à direito, cometer genocídio ali dentro do território dele, perseguir minorias, enfim, adotar políticas públicas racistas. Tá? Os direitos humanos eles precisam dessa normatividade e muitas vezes precisam que essa normatividade não esteja diretamente atrelada à vontade do Estado de observar aquilo lá por bem, porque às vezes o Estado não tem vontade de observar aquilo por bem. Tá? Então, essa ideia de que os direitos humanos constituem normas de jus cogens, que são normas imperativas, embora não estejam escritas, ela é uma ideia própria dos direitos humanos para conferir efetividade aos direitos humanos e que, eu gostaria de chegar nesse ponto com vocês, e que vulnera, ou pelo menos gera a necessidade de passarmos a interpretar de outra forma aquela ideia de que os estados
são soberanos. Os estados são soberanos, mas não é mais como era antes. Os direitos humanos fizeram com que os estados tivessem que rever essa questão da soberania. Antigamente, a partir da chamada Paz de Westfália, e isso aconteceu lá em 1648, os estados combinaram o seguinte: olha, vamos inventar um negócio aqui que chama soberania. Você, Estado estrangeiro, você não vai mexer no meu território e eu não vou mexer no seu. Porque senão vai ter pau, entendeu? Eu posso fazer o que eu quiser no meu território, você não me encha o saco, eu sou rei aqui, eu sou soberano, você fica fora daqui. Se você passar aqui para dentro, eu vou exterminar você. Da mesma forma, eu não vou entrar aí no teu território, porque eu sei que senão, se eu fizer isso, eu vou ter que lutar com você. Tá? E aí criou-se uma soberania muito acentuada, muito acentuada. Uma soberania que se estendeu, dessa chamada Paz de Westfália, lá de 1648, até o final da Segunda Guerra Mundial. Quando o pessoal falou assim, meu pai, você viu o que a Alemanha fez? A Alemanha era soberana, então tinha aquela história ainda, era o mesmo modelo que o pessoal chama, deixa eu apagar aqui para poder escrever outras coisas. Então, esse modelo de soberania decorrente da Paz de Westfália chama-se justamente um modelo westfaliano de soberania, que é o seguinte: o Estado pode fazer praticamente tudo o que ele quiser dentro do território dele e ninguém vai encher o saco. Só que olha o que a Alemanha nazista fez, né? Não preciso explicar, todo mundo sabe o que a Alemanha nazista fez. E o que viabilizou que a Alemanha nazista fizesse isso? Esse modelo westfaliano. Olha, ninguém vai mexer aqui dentro. Então eu vou começar a matar judeu, vou começar a matar negro, vou começar a matar homossexual. E aí, depois, com os ensinamentos todos que a Segunda Guerra Mundial trouxe, por conta das atrocidades todas, o pessoal falou, a gente tem que mudar isso daqui. E hoje em dia, o conceito de soberania, ele é muito mitigado. Ele é menos acentuado do que era antes. E quem fez isso foram os direitos humanos. Tá? Então, poxa, como assim? Eu sou um Estado soberano e você vem com esse negócio aí de jus cogens, eu sou obrigado a observar isso daí, mas eu sou um Estado soberano. Mas ainda assim você é obrigado a observar isso daí. Porque a sua soberania não lhe dá o direito de violar direitos humanos dentro do seu território. Tá bom? Essa, pessoal, é a teoria, beleza? Essa é a teoria. A gente fala isso vivendo em um mundo em que atrocidades acontecem o tempo todo dentro dos seus... estados cometem atrocidades o tempo todo dentro dos seus territórios. Eu sei disso, tá? E eu estou passando para vocês a teoria. Tá? E aí, não abandona a ideia dos direitos humanos como um todo, porque ela não é perfeita. Da mesma forma, a gente tem lá no artigo 121 do Código Penal, matar, pena de tanto a tanto. Matar é proibido, é lógico, e seja pena, e mesmo assim tem um monte de homicídio sendo cometido a todo tempo. Por isso eu vou abandonar, não preciso mais pedir, isso aqui ninguém observa, eu não preciso mais prever o tipo penal de homicídio. Tá? É lógico que não, ninguém duvida que o tipo penal de homicídio tem que estar lá previsto. Da mesma forma como ninguém deve duvidar de que os direitos humanos eles são úteis, eles devem existir, ainda que no território de alguns estados esses direitos sejam violados, às vezes sistematicamente violados. Ninguém deve duvidar de que os direitos humanos de fato ensejaram uma revisão dessa ideia de soberania. Não é mais esse conceito westfaliano de soberania. Os direitos humanos mudaram isso. Ainda que dentro dos estados, de alguns estados, os governantes cometam atrocidades e abusos em detrimento dos direitos humanos. Tá? Os direitos humanos surgem como um mecanismo, surgem como um caminho, surgem como algo a ser invocado e perseguido para que esses estados, quem sabe um dia, adequem aí a sua conduta. Tá bom? Então, além dessas normas de jus cogens, nós temos, por exemplo, vou escrever aqui para cima, costume
internacional também, costume internacional. É comum ver na doutrina, não coube, costume internacional. É comum ver na doutrina doutrinadores ensinando que os direitos humanos fazem parte do costume internacional. O que é o costume? O costume é uma prática que você repete sempre porque você tem a crença, a convicção de que aquela prática é obrigatória. Então, a observância de direitos humanos é um costume internacional. Todo mundo tem que repetir. Todo mundo tem que repetir porque os direitos humanos são normas mesmo e você tem que entender que os direitos humanos eles são de observância obrigatória, não são de observância facultativa. Tá bom? A gente conversou então a respeito da normatividade dos direitos humanos e a partir do bloco seguinte a gente fala da interpretabilidade. São várias as características, eu sei disso, então você tem que revisar e eu tenho certeza de que revisando, assistindo as aulas com atenção, como você tem feito, lendo aí o material, você vai memorizar tudo isso daqui e vai cair na sua prova, porque isso aqui cai muito e você vai acertar. Tá bom? A gente se vê no próximo bloco.